Muito bem, é com muita alegria que temos nos nossos estúdios aqui a presença de duas jovens muito queridas, muito amadas. Primeiro nós vamos conversar com a Virgínia. Virgínia Cairo. Eu estava dizendo que você não tem nada do Egito, né, Virgínia? Não, graças a Deus. E você disse que no seu último sobrenome é? É Cruz. Cruz. Então a Cruz entrou no Egito. É, a Cruz entrou no Egito. Sim. Virgínia, você é estudante de medicina. Isso, sou estudante de medicina. Isso. Eu queria que você nos contasse, Virgínia, como você conheceu... Primeiro você vai contar como você teve a sua experiência com Cristo. Depois como você conheceu o ministério e se tornou uma gideã. Então, minha mãe ela sempre foi da Lagoinha, minha família é cristã. Então, o pastor Márcio me pegou no colo quando eu era bebê. Sim. Eu batizei na igreja com 11 anos, né? O pastor Jonas Neves me batizou. E fui discípula do CAIS e da SUS, na época da Unijune. E teve um tempo que eu saí da igreja, que foi a época que eu entrei para faculdade e tudo. E depois eu voltei, né? E assim, eu já frequentei de tudo na Lagoinha, de todos os grupos, de todos os movimentos. Só que todos os encontros, eu sentia, por mais que eu frequentasse aqueles movimentos, aqueles encontros, aqueles grupos, eu ainda sentia um determinado vazio. Você queria mais? Eu queria mais. E aí teve uma época que eu determinei não dedicar tanto à faculdade, dedicar mais a Deus. E aí nessa época eu ia lá pro terceiro andar da Lagoinha e ficava orando lá toda tarde, assim, sozinha. Aí um dia a Márcia falou, ela estava na mesinha, né, nos Gideões ali perto da torre, e falou, por que você não vem ser gideã? E eu não sabia, eu não tinha a mínima ideia do que eu estava buscando, eu sei que eu queria mais, eu queria só o culto, eu queria a presença de Deus mesmo, eu queria o Deus da Bíblia, Sim. O Deus que fala, sabe, eu queria ouvir Ele, eu queria sentir Ele. E aí eu comecei a orar na torre. A minha mãe já era gideã há muito tempo, então assim, minha família ela toda sempre veio de oração, e eu queria aquilo, aí eu comecei a orar na torre. E é interessante que todo mundo, eu acho que passa pela torre, né? Não sei se é porque é um lugar que é 24 horas de oração, então entra uma pessoa e sai outra. Ali é um ambiente muito diferenciado. É verdade. É diferente de você orar na sua casa, de você orar no terceiro andar da igreja. É muito diferenciado. E eu apaixonei com aquilo. Apaixonei. Eu tenho experiências na torres, assim, que a presença do Senhor ficava tangível mesmo. Amém, amém. Nós queremos ouvir um pouquinho dessas experiências. Mas nós vemos aqui que coisa tão linda quando você pode criar o seu filho nos caminhos do Senhor. Na história de Virgínia, desde o início, quando ela foi apresentada a Deus, quando ela, aos 11 anos, se batiza, e o chamado, o coração ardendo para servir ao Senhor. E Deus quer que os jovens, os adolescentes, Deus quer que todos venham e experimentem isto. Virgínia, você falou que o ambiente ali da torre é diferente. Realmente parece que a gente sente a presença dos anjos subindo e descendo, como a escada de Jacó, não é verdade? Ali é a presença de Deus, ela fica tangível, tanto na oração quanto na adoração. Sim. E aquele 1 hora ali descalço, um ambiente sagrado em que a pessoa está em santidade, é um diferencial. Eu não sei, assim, eu creio que não existe lugar para você estar em comunhão com o Senhor. Pode ser qualquer lugar, a qualquer momento. Qualquer lugar, mas é um novo tempo que Deus usou a torre para estabelecer que Ele quer ter comunhão com os filhos dele. Sim. Eu ansiava muito por isso, mas eu creio que Ele ansiava mais ainda. Ele ficava esperando o dia que finalmente eu ia dar aquele passo. É verdade. Virgínia falou algo muito interessante, que realmente quando você tem um lugar, quando você tem aquele momento separado para buscar o Senhor, é quase como quando o jovem sai de casa para encontrar com a namorada. Então ele prepara, ele se perfuma, ele se ajeita, ele pega um presente e leva. E passa aquele tempo ali, para ele fica 3 horas, 4 horas, pareceram que foram poucos minutos, não é? Aquele tempo que você fica, porque o gideão fica 1 hora na torre. Aí algumas pessoas podem dizer, puxa, 1 hora é tanto tempo. O que você acha?
Olha, eu comecei a trocar o horário. O meu horário era de 5 às 6, aí eu trocava. A senhora não pode trocar comigo outro dia? Aí eu ficava de 5 às 6, 6 às 7, 7 às 8, 8 às 9. A Márcia ainda pegava, né? Que é a assistente lá do Gideão, ainda pegava a minha ficha e falava assim, nossa, mas você ficou a tarde toda. E 1 hora é pouco. É assim, a gente, no começo é difícil. Realmente é difícil. Você ora e parece que você olha no relógio, passa 10 minutinhos, o tempo não passa. Mas depois que você vai tendo aquela presença, você fica ansiosa por chegar aquele dia seu da torre, por querer mais daquela presença. É impressionante. E 1 hora vira pouco. Acho que Deus, ele realmente, a gente é fiel no pouco e ele te dá força, onde não tinha força para começar a orar. É verdade. A oração, ela começa como um dever e se torna um prazer. Né? E isso é tão maravilhoso. Eu me lembro que quando começamos o ministério, ali estava o irmão Manuel. Manuel é advogado e era diácono da igreja. E o Manuel, quando foi fazer a entrevista, ele disse, Paulo, e naquela época ainda não éramos pastores, ele disse, Paulo, Ângela, com 10 minutos eu já falei com Deus tudo que eu queria. Como eu vou ficar 1 hora ali dentro da torre? É muito puxado. Então nós dissemos, olha, realmente nós vamos precisar atender a esse chamado do pessoal que não está acostumado. Então nós escrevemos um livro e o livro chama Aprendendo a Orar com a Bíblia. É um livro que nós temos para o Gideão ler e para servir de roteiro para ele ali na torre. E quando você entra e você vai naquela sequência, porque são 7 alvos de oração, não é, Virgínia? Você ora pela unidade do corpo de Cristo, oramos pelo avivamento, e quando você começa a orar, a unção de Deus vai inundando o seu ser, vai fluindo através de nós. Realmente os céus vão enchendo, a glória de Deus vai enchendo as nossas vidas. É mesmo algo sublime. E o Manuel foi interessante que ele disse que a primeira vez que ele foi para orar, ele levou o livro, Aprendendo a Orar com a Bíblia. E aí ele entrou, me parece que era de 1 às 2 da manhã, o horário dele, e ele ficou, a pessoa que era depois dele não foi e ele não percebeu. Quando alguém chegou, um outro irmão às 3 da manhã e bateu na porta, ele disse, mas já? Passou muito depressa? O irmão disse, sim, irmão, já são 3 da manhã. Ele falou, 3? Então eu fiquei 2 horas aqui e não percebi. Exatamente porque quando você tem a direção, porque ser Gideão, né, Virgínia, não é um franco atirador ou um atirador que fica atirando ao léu, mas nós temos o alvo, nós temos a direção onde enviar as nossas orações. E realmente a presença do Senhor é muito maravilhosa, principalmente na torre de adoração, né? Virgínia, quando você não vai pedir nada a Deus, quando nós vamos apenas contemplar a face dele. Né? É verdade, a gente está numa época que os sinais estão cada vez mais evidentes, Jesus está voltando. E assim, o que eu aprendi, o que eu tenho aprendido com isso, é que pela nossa força de vontade, o nosso desejo, a gente não consegue ser parecido com Deus. A carne, ela milita muito com o Espírito o tempo todo. Então, o único jeito é você se separando e se entregando a Ele. Naquele momento que eu falo é separar de todo tipo de movimento. É você e Ele. E se entregando. E aí você vai sendo transformado aos pouquinhos, de glória em glória, igual a Bíblia fala. Amém, amém. E é maravilhoso percebermos essa expressão de glória em glória. Porque a glória de Deus é o próprio Deus, é o próprio caráter dele. Então, ser transformado é a gente ficar parecido com o Senhor. Nós vemos que um casal que tem muito tempo de casado, os cônjuges ficam parecidos. Parecem irmãos, o marido e a esposa. Eles se conhecem tanto que só um olhar, eles já entendem o que é que o outro está dizendo, o que é que o outro está pensando. E isso acontece com Deus também. Há uma sensibilidade maior, não é, Virgínia, para o Senhor. E, Virgínia, e como que é o seu relacionamento, por exemplo, na escola, com seus colegas de medicina? Dá para você testemunhar do Senhor? Como que eles te veem? Olha, eu entrei na adoração, depois que eu comecei a oração, eu entrei na prática da adoração.
E a adoração, ela te faz você ficar muito semelhante com Deus. E a Bíblia, João, ele falou que Deus, ele é o amor. Então você começa a ver as outras pessoas através dos olhos de Deus. Então você vê aquela pessoa errada ali, você começa a amar ela. E outro dia uma colega minha falou comigo que é tão raro, ela falou comigo, é tão raro encontrar pessoas como você hoje em dia, porque eu creio que as pessoas elas correm de um lugar para o outro, é o que as músicas sertanejas cantam, é o que o mundo canta, é o que as novelas falam, é tudo em busca de amor. Então, não tem dificuldade, não tem falta de aceitação, porque se eles veem alguém que pode amar eles um pouquinho, que o nosso amor, a gente aprende a se renunciar, aprende a não falar tudo que vem pela mente. E se eles verem alguém que pode amar eles um pouquinho, eles te aceitam, eles te recebem de mãos abertas. Que coisa boa, que coisa boa. E também, Virgínia, eu sei que você e a Camila têm ido às igrejas, aos núcleos de Lagoinha. Vocês começaram visitando primeiro o Arraial da Lagoinha, né? E vocês têm ido levar uma mensagem, chamando os jovens. Como que é isso? Como que vocês têm ido? Por que vocês sentiram isso no coração? Então, Isaías 53, ele começa falando assim, quem creu em nossa pregação, a quem foi revelado o braço forte do Senhor. A nossa mensagem, ela tem sido uma só, vida com Deus, vida com Deus. Não tem jeito, Jesus ele está voltando. E se as pessoas não se separarem para se tornar aquilo que ele é, vai vir um arrebatamento, elas vão ficar, porque se o nosso caráter não for transformado, a gente não sobe. O céu, eu creio que o céu não vai ser, não é igual aqui. A gente fica muito preso nas picuinhas, nos bens materiais e a gente deixa de preocupar com o nosso próprio caráter, a nossa própria personalidade. Então, e não tem jeito, é oração, é adoração, é ter tempo ali com Deus mesmo. Eu vejo que está todo mundo muito preocupado, a nossa época, a nossa geração é formar, aí depois é o curso de pós, o mestrado e o doutorado. Exercer a profissão. Exercer a profissão, trabalhar, estudar, trabalhar e morrer. Né? E esquecem que a nossa herança não é aqui. E que Jesus ele está voltando. Esse aqui pode ser o último programa. É verdade. A gente não sabe como que vai ser amanhã. Para nós ou para quem está assistindo. Exatamente. Então a gente tá clamando para as pessoas, olha, vivam em santidade. Assim, a torre ela é um lugar físico. Não é questão às vezes a pessoa ela pode não ser judeu, mas ela pode estar orando em casa. A torre ela é um lugar porque assim a carne ela milita contra o espírito o tempo todo. Então, às vezes você vai orar em casa e aí você fala assim, depois eu oro, é tantos afazeres, o telefone toca, é incrível. Na hora que você quer orar, o seu telefone não para de tocar, o telefone da casa toca. E de você sair da sua casa, você saber que você tem a obrigação de estar ali, aquele horário, na torre, isso é uma ajuda muito grande. Eu creio que o Gideões ele veio para fortalecer o corpo de Cristo. E Jesus ele falou assim, nem uma hora pudesse vigiar comigo, quando ele estava lá no monte para ser crucificado. Era o mínimo, né, Virgínia? Que gostoso. Eu sei que você que está nos assistindo já está com o coração aí ardendo, pensando, puxa, eu gostaria de ser assim também. Eu gostaria de experimentar o que Virgínia tem experimentado. Virgínia, obrigada de você ter vindo, foi muito bom. E eu creio que a sua palavra vai estimular outros jovens a também serem gideões, intercessores e adoradores. Amém? Não saia daí, nós vamos continuar conversando com jovens, nós estaremos conversando depois com a Camila, Virgínia está fazendo medicina, a Camila está fazendo enfermagem e nós vemos Deus chamando os jovens, chamando você para ter esse tempo especial com Ele.